Não, política se dá na faculdade. Na faculdade mesmo. Mas aí é política estudantil. Tá. Né? No governo, eu entro em 2001 quando a Marta é eleita prefeita de São Paulo. Aí o João Sayad, que é o secretário de Finanças dela, que tinha sido, inclusive, ministro do Sarney, esse que a gente... Ministro do Planejamento do Sarney, ele me convida para ser o braço direito dele. Vocês se conheciam da onde? Eu me conhecia... Ele tinha lido meus trabalhos acadêmicos. Ah, tá. Minha tese de doutorado e tal. E ele já era um grande nome, né? Tinha sido ministro, era um professor titular da Faculdade de Economia. Nos tornamos grandes amigos. E ele me convidou para assumir a secretaria adjunta, vamos dizer assim, né? De finanças. De finanças. E arrumar a casa. Arrumar a casa. O que vocês encontraram? Não. É que é um período pós-Pita, né? Foi pós-Pita? Foi o primeiro governo pós-Pita, né? O Maluf Pita e daí vem a Marta. Se ele for mal, não votem mais em Maluf. Nunca mais se elegeu. Né? Mas foi um período difícil da prefeitura, muito difícil. E a Marta foi uma grande prefeita, eu acho que tinha uma grande equipe. E a gente fez um trabalho de saneamento já muito, muito importante. Depois eu, como prefeito, eu acabei de sanear as finanças da cidade. Hoje a cidade pode ser considerada uma cidade rica, São Paulo, porque é uma cidade que tem um orçamento elevadíssimo e muito dinheiro em caixa, por causa de um trabalho que eu fiz de renegociação da dívida da cidade com a União. Isso é muito complicado para a gente entender como funciona essa dívida do município, do estado com a União, o dinheiro vai e volta. Na verdade não é isso. Tem fácil. Como funciona isso? É que na verdade a dívida da cidade não era com a União, era com o mercado. Por quê? Porque a cidade começou a gastar mais do que arrecadava e começou a se endividar. Começou a pegar dinheiro emprestado? Né? Cara, que absurdo. Na época podia. Podia? Podia. Hoje não pode. Hoje você pode pegar dinheiro emprestado, mas os limites legais são tão restritos que não dá problema. Entendi. Não tinha limites legais. Então ia pegando. Foi tomando. Uma hora a cidade ia quebrar. Aí a União assumiu a dívida da cidade. Então não é uma... Originalmente não era uma dívida com a União. Ela se tornou. Só que aí o contrato foi muito mal feito pelo Pita. E quem corrigiu esse contrato fui eu como prefeito. De juros, de forma de pagamento? Era ruim? Era péssimo. O indexador do contrato era ridículo. Era absurdo. Entendi. Só que a lei impedia a revisão. E aí eu, como prefeito, assumi a tarefa de... Não apenas de trocar o indexador, mas fazê-lo retroagir à época da assinatura do contrato. Entendi. Aí a dívida desabou. Aí conseguiu... Aí equacionei a dívida. Era de quanto na época? Quando eu assumi era de 80, quando eu saí era de 30 bilhões de reais. Bilhões? Tudo bilhão, né? Muita grana. Mas então a gente está falando da Marta até você como prefeito. Estamos falando de um espaço de tempo aí. Porque depois da Marta teve 2 mandatos, Serra e Kassab. Tá. Aí... E depois vem. Mas nesse meio tempo, o que você faz? Acaba o mandato da Marta? Não. Eu saio da Marta, vou para Brasília. Primeiro... Ministro? Não. Primeiro assessorar o ministro do Planejamento. Tá. 6 meses depois, eu sou convidado para assumir uma espécie de vice-ministro, chama secretário executivo. É o número 2 do Ministério da Educação. Da educação, tá. Então eu saí do planejamento e fui para a educação para ser o número 2. É que tem mais a ver contigo, né, do que planejamento, não tem ou não? É que eu entrei na vida pública pela economia. Eu entrei pela economia. Mas você queria mirar mais pro lado. Não, eu adoro... Você gosta também? Não, eu gosto de arrumar. Eu sou bom em arrumar as contas, sobretudo quando estão desarrumadas. Assim, passar minhas contas, então. Eu arrumo bem, assim. Mas eu não queria ficar na área econômica o tempo todo. Eu queria fazer alguma coisa de concreto, assim, né, na ponta, né? E aí eu fui ser o número 2 da educação... 1 ano depois eu assumo o ministério e fico 7 anos como ministro. Quem era o número 1 na educação? Número 1, na minha época, era o Tarso Genro. Tá. Ele que me convida para ser o número 2. E 1 ano depois ele deixa o ministério para assumir a presidência do PT. E aí eu fico de 2005 a 2012 como ministro. E aí eu saio para concorrer à eleição de 2012 e me torno prefeito de 2013 a 2016. E essa época de ministro, o que você viu? Como que você encontrou o país? A parte da educação,
Cara, a E educação... agora tá tendo tanto problema com o MEC, né, e tal. Vilela, sabe qual que é o problema? O MEC não era um ministério interessante quando eu cheguei. Não? Não, porque tinha um orçamento pequeno, só tinha problema, não tinha solução para nada. Era um ministério muito acanhado. Só para ter uma ideia, só para te dar ordem de grandeza. Quando eu assumi o ministério, o orçamento era de cerca de 20 bilhões. Tá. Quando eu deixei o ministério, era de 100 bilhões. Nesse meio tempo, tudo que você conhece de educação foi feito nesse período, de 2004 a 2000. Vamos lá, o que... Tudo. ProUni, Tá. FIES sem fiador, o Novo Enem, SISU, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, Universidade Aberta do Brasil, Institutos Federais, Reforma do Sistema S, Pronatec, Ciência Sem Fronteira. Tudo que você imaginar Foi feito nessa época. Foi feito nesse período. E por que você saiu? Porque eu vim concorrer à Prefeitura de São Paulo depois de 8 anos de ministério. 7 como ministro e um como secretário executivo. É importante, né? Mas vê lá, tem uma hora que você tem que saber o momento de sair, né? É. Ah, eu acho. Você deixa encaminhado e para outra pessoa tocar. Não, teve muita coisa importante lá no MEC, que até hoje nem o Bolsonaro conseguiu destruir tudo que nós fizemos. E olha que na cultura ele conseguiu, no meio ambiente ele conseguiu, na ciência e tecnologia ele conseguiu, nas relações exteriores ele conseguiu, e no MEC ele conseguiu parcialmente, mas não conseguiu. O Fundeb está aí, o ProUni está aí, o Piso Nacional do Magistério está aí, as coisas estão aí, as coisas que o Instituto Federal está aí. Então as coisas que nós fizemos naquele período, elas estão de pé, sofrendo com corte de verbas, com toda a desgrameira que o Bolsonaro representa, mas estão aí, né? E a resistência, na minha opinião, está aí, viu? Uma moçada legal, porque teve políticas afirmativas, cotas sociais e raciais para a universidade. Então a universidade hoje é muito mais plural, tem muita mulher, tem muito negro, tem indígena, Cara, mudou a cara da universidade nesse período. E isso foi muito em função dos governos progressistas, né? Que bateram o pé de que... Mas tem aquele papo ainda que se gasta muito com a universidade e pouco em relação ao... Era assim. Era assim? Quando eu assumi, só para você ter uma ideia, se gastava 10 vezes mais com um estudante de educação superior do que com um estudante de educação básica. Que é absurdo, né? Que é absurdo. Isso caiu para perto de 3. Quando eu deixei o ministério, já estava em menos de 4. Por quê? Porque a gente aumentou, conforme eu te falei, de 20 para 100, mas reforçamos muito a educação básica. Então o número de 10 caiu para menos de 4. Entendi. Já no meu período. O que está se aproximando do que é no mundo desenvolvido, porque na educação superior tem uma coisa que não tem na básica, que é o investimento em ciência. Então o investimento em ciência, caro. Que é caro, pô. E precisa, porque o Brasil não é uma potência mundial de ciência, embora esteja em 13º lugar em produção científica, mas ele é uma potência regional. O Brasil responde por 50% da produção científica. Vendo de fora, não sei se eu estou certo, mas parece que a gente prepara o pessoal e perde ele depois porque ele vai para fora. Não é isso que acontece? Hoje sim. Nunca foi assim. O Brasil... Por que está acontecendo isso? Ah, cara... Não tem dinheiro para ciência no Brasil. Cortaram 75%, 80% do orçamento da ciência. Então o cara vai para outro lugar. O cara vê que não vai tem... para um laboratório na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O cara tá... Não, o cientista... Então a gente gasta dinheiro com esse cara. Mas nunca aconteceu, Vilela. Nunca aconteceu. Fuga de cérebro no Brasil era caso muito raro e num determinado montante é bom. Você precisa ter brasileiros no exterior, porque você monta a rede de relacionamento. Então você... Desculpa. Você perder 5%... É natural? É bom. Não é? É bom. Tem um cara lá fazendo uma pesquisa. Tem um brasileiro mandando para cá. Troca de ideia. Isso é bom. Agora, o que está acontecendo no Brasil hoje não é bom, é catastrófico. Porque quem pode está saindo. Aí não dá, né? Exato, né? Porque o cara tem uma chance melhor de ganhar mais, de fazer terminar o estudo que ele quer. Não, tá tudo errado. Nós estamos perdendo muita gente boa, muita gente competente. Imagino que sim, né? Em todas as áreas eu vejo muita gente indo para fora porque não tem como crescer aqui mesmo. Não é só na ciência, né? Eu não tô nem falando da ciência, é o que você falou. Tem engenheiros indo para fora, tem médicos indo para fora. Todo mundo. Vai para Portugal, vai para... Portugal tá cheio de brasileiros. Né?